Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio maravilhoso do melhor podcast da internet depois de Santíssima Trindade das Perucas, que é o falecido. Então, Santíssima morreu e eu estou no lugar. E o nome na verdade, podcast que você está ouvindo é Preto e Azul. Eu ia dizer Mean Girls, mas não é Mean Girls, ou Garotas Malvadas, ou Meninas Malvadas. Traduza como você quiser. É o filme que nós vamos debater hoje. Então, para você que está chegando aqui agora, o meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e eu faço avaliações, resenhas, emito opiniões sobre fatos da cultura pop. E a gente vai continuar, né, nesse novo episódio. Vamos falar sobre Mean Girls, que é um filme que, se você não assistiu, vá assistir depois de ouvir esse episódio maravilhoso deste podcast. E se você já assistiu, fica por aqui para saber todos os fatos e curiosidades. E se você já souber tudo sobre Mean Girls, todos os fatos e todas as curiosidades, você finge que não sabe, apaga da memória e ouve tudo aqui para engajar esse episódio, porque eu tô fazendo ele de graça para vocês, não estou recebendo um centavo. Então me ajuda, minha gente. Então, para você que está chegando aqui agora e nunca ouviu falar de Mean Girls, é nada mais, nada menos do que um filme icônico, um dos melhores filmes da história deste século, dos anos 2000, na verdade, e desse século mesmo. Não vai ter nada melhor do que isso, obviamente. E se você não estava vivo quando Mean Girls ganhou popularidade, né? Quando o filme Meninas Malvadas ou Garotas Malvadas, sei lá como ele é traduzido aí, que você conhece ele, ganhou popularidade. Então vamos começar dizendo quando ele estreou. Ele estreou e ele ficou famoso, na verdade, no ano de 2004. E outra curiosidade muito interessante é que o filme ele é baseado em um livro. E esse livro, o nome dele, né, ele nunca foi traduzido aqui no Brasil, né, não existe cópias dele traduzidas no Brasil. Então o nome dele em inglês é Queen Beans and Wannabes. Ou seja, de modo assim, vamos dizer, numa tradução livre, seria abelhas rainhas e abelhas operárias, vamos dizer assim, numa tradução, não sei. Não me julgue, isso aqui não é uma aula de inglês, isso aqui é só um podcast para enaltecer esse que é um dos melhores filmes da história. Então pronto, o nome do livro em inglês em que Meninas Malvadas foi baseado é Queen Bees and Wannabes, né? Da Rosalind Wiseman. E o que é muito interessante sobre isso, né? Primeiro é saber que ele foi baseado, então ele não é uma história assim 100% original, é uma história que já existia. E esse livro, o que é muito interessante, era um livro de alta ajuda vendido nos Estados Unidos, que tratava principalmente, né, a autora tratava nesse livro principalmente de questões de bullying, nessas questões de bullying no ambiente educacional, no ambiente escolar. E aí a Tina Fey, que foi a criadora desse filme, né, a roteirista, ela adaptou o livro para um roteiro, né, que se transformou aí nesse maravilhoso As Meninas Malvadas. Ela usou do humor dela, né, e toda a inteligência dela para pegar esse assunto, né, desse livro de alta ajuda e transformar nesse roteiro que deu origem a esse filme incrível. E aí vale também lembrar um questionamento muito interessante para você que conhece o filme, né, que já é familiarizado, vai a pergunta: às quartas-feiras você usa rosa ou já usou rosa alguma vez? Eu tenho que confessar que eu já usei rosa, não quarta-feira, sim senhor. Não tem como, né, gente? É icônico isso, né? Usar rosa quarta-feira. Maravilhoso. E eu tenho certeza que você já fez isso também. Não venha me enganar dizendo que você não fez, porque você fez. Você pode não reconhecer, pode não ter dito a ninguém, mas tu fez, tu usou rosa em uma quarta-feira aí da tua vida, né? Mesmo Regina George em pele de cordeiro, ou Regina George em pele de cordeiro. Aliás, é muito interessante, né? Como o filme ele fala muito sobre bullying, né? As questões de bullying, tanto o filme quanto o livro. E aí vale o questionamento: você já teve alguma Regina George na sua vida? Alguma Regina George em pele de cordeiro? Eu tenho que confessar que eu já tive muitas Regina George em pele de cordeiro. E aí vale um questionamento: se você não teve nenhuma Regina George na sua vida, então muito provavelmente você foi a Regina George na vida de alguém. Vale esse questionamento, sua gayzinha Poc Poc. E o papel principal, a estrela desse filme, obviamente a mais popular, se tornou a Regina George, mas a estrela mesmo dele é uma
estrela teen dessa época, né? A Lindsay Lohan, que interpreta o papel principal. E o nome da Lindsay nessa adaptação é Candy Heron, né? Caso você não saiba, a Candy, ela é interpretada, né? Ela foi uma adolescente que estudava em casa, né? Então ela nunca teve contato assim, com a escola, ela não sabe muito como funcionam essas questões. E aí ela entra nesse mundo da escola pela primeira vez, parando com todas as questões que antes ela não tinha com que se preocupar, já que ela nunca frequentou uma escola, que é questões de popularidades, aquelas panelinhas do ensino médio, né? Mesmo que todo lugar tem um inferno de uma panela. E se você não foi coagido de algum momento na escola por uma panelinha, muito provavelmente você fazia parte da panelinha, porque é muito comum, não é mesmo, minha gente? E aí outro fato curioso, que é a Rachel McAdams, que é a que interpreta a Regina George, que é a abelha rainha, né, das Plastics. Caso você também não saiba, no filme a Regina George e as suas amigas, elas se auto-intitulam como Plastics. E a Rachel McAdams é que dá a vida a Regina George, a icônica, né, que ficou muito famosa, obviamente, a mais famosa de todos, né? E ela, a Regina George, que é a rainha das Plastics, né, a abelha rainha, que faz parte do grupo mais popular da escola, aquele grupo que todo mundo quer fazer parte, né? E poucas têm esse privilégio, tiveram esse privilégio na época. Mas o filme ele não é apenas uma comédia, né? Que a gente pode pensar, é só uma comédia básica sobre a vida adolescente. Não. O filme tem como uma proposta explorar temas de identidade, amizade e hierarquia social muito comuns, né? Na vida dos adolescentes e na nossa vida como um todo, não é mesmo? Mean Girls, ele investiga as complexidades e desafios da vida da adolescência, destacando as consequências do comportamento tóxico, né, que é muito comum. Eu tenho que confessar que agora, há muitos anos, na verdade, né, eu tive a ideia imbecil de voltar para a faculdade. Como eu já disse no início, eu sou psicólogo, mas passou, não sei lá, um vento de bosta na minha cabeça e eu decidi voltar para a faculdade, onde eu estou cursando odontologia em uma universidade federal, e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque além de odontologia ser um curso horrível de se estudar, porque é muito chato, né? Ainda existem essas panelinhas horrorosas, né, mais relacionadas à faculdade pública, que é um inferno, um verdadeiro inferno até. Então eu me deparo diariamente com várias pseudo Regina George, né? Assim, projetos de Regina George é muito interessante, principalmente que a gente vê, né, as pessoas tentando, realmente existem isso. E aí voltando para o filme, né, o termo Meninas Malvadas ou Mean Girls, ele se tornou um fenômeno cultural, né, mundial. A frase Mean Girl, ou garota malvada, se tornou sinônimo de meninas que apresentam comportamento manipulador e intimidador. E isso graças, obviamente, à popularidade do filme, né? O filme já vai fazer ano que vem 20 anos de sua existência. Então, ele popularizou essa questão de Mean Girls, que é utilizado no mundo inteiro, né, para tratar dessas criaturas, ou seja, dessas pessoas filhos da puta, né? Vamos traduzir em língua muito clara. Outra coisa muito interessante é você saber que, caso obviamente você não sabe, se você sabe já disse, ignora, né? Escuta do mesmo jeito. Que a Tina Fey, que é uma das produtoras e criadoras do filme, ela aparece no filme como uma professora, né? Ela interpreta a professora, que é uma das professoras em que a Lindsay Lohan ela tem mais contato no filme, né? A Candy tem mais contato no filme, que é a senhora Norbury. Não sei como é que fala essa bosta, mas é assim que fala. Então ela é a professora, aquela professora de óculos que aparece lá. Né? A personagem da Tina Fey, ela fornece orientação e serve como voz da razão para os alunos. Então é como dentro dessa história é como se ela servisse como uma consciência, uma espécie de superego, né, daquelas pessoas. Então, para você que não sabe, de um modo muito básico, pois não sou psicanalista, Freud diz que existem, por exemplo, algumas camadas no ser humano. Então existe o id, o ego e o superego. Então a Tina Fey seria, nesse caso, uma espécie de superego. Um superego não. Ela seria um ego, na verdade, até mesmo exercendo o papel de superego, porque ela é aquele papel punitivo e coisa e tal, mas mais controlando as pessoas, dando conselhos, orientando eles e coisa e tal. Então aí ela variaria entre o superego e o ego, né? Ela ia variando essa posição. Outra coisa muito interessante é que o filme ele foi um sucesso quase que imediato, na verdade, e ele arrecadou mais de 129 milhões de dólares em todo o mundo, isso só fora
nos Estados Unidos, obviamente, né? Mean Girls, né, Garotas Malvadas, provou ser um sucesso entre o público, repercutindo tanto em adolescentes quanto adultos. Né? É uma história que foi tão grandiosa, um sucesso foi tão grande que ela ultrapassou todas as barreiras e, obviamente, como eu disse, se você está vivo há muito tempo, você já viu em algum lugar, seja na internet, no Twitter, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar, alguém fazendo referência a Meninas Malvadas, a Mean Girls. Esse filme não tem como fugir disso, né? Outro fato curioso é que o filme ele tem um roteiro altamente citável, ou seja, pessoas utilizam e utilizaram e vão utilizar durante muitos anos várias frases que são ditas durante os filmes, né, que se tornaram icônicas, como a frase que eu acabei de falar. Às quartas-feiras a gente usa rosa, nós usamos rosa. Isso é uma frase icônica que é dita, que eu até perguntei, né? Você já usou rosa na quarta-feira, querida? Maravilhosa. Obviamente que já, né, querida? Vamos confessar que você vai. Então essa é uma frase que é dita. Outra frase que também ficou muito famosa, que é uma nem entra aqui, se tornando referência da cultura pop. Né? Se você caçar muita gente, mas no Brasil o mais comum é a gente lembrar mesmo da quarta-feira nós usamos rosa e não tente fazer o barro acontecer, que é outra coisa que a gente encontra também outra frase icônica, principalmente aqui no Brasil, já que foi uma adaptação, né? Eles têm uma das personagens tenta fazer a palavra barro acontecer, né? Como se fosse uma gíria. Tipo, isso é tão barro. Aí elas falam, não tente fazer o barro acontecer, porque isso não vai acontecer. Outra questão muito interessante é que outra atriz muito famosa, principalmente comediante, a amiga de Tina Fey, que é a Amy Poehler, ela interpreta a mãe da Regina George. Então, a Amy Poehler, né, Fowler, seja lá como você fala, a mãe da Regina George era uma atriz muito famosa nos Estados Unidos, uma comediante muito famosa e amiga da Tina Fey, criadora, e é por isso que ela participa desse. Né, a personagem dela, que é a senhora George, né, que é a mãe da Regina George, como eu acabei de conhecer, é conhecida por seu comportamento extravagante e inadequado, né, durante o filme, o que é muito legal. Mean Girls, ela mistura comédia com comentários sociais, que é muito interessante de se ver, né? Assim, o uso da comédia para fazer críticas à sociedade, a forma como as pessoas agem, principalmente ali dentro do ambiente escolar. Embora proporcione grandes risadas, o filme também esclarece os efeitos prejudiciais das panelinhas que acontecem tanto dentro da escola como nossa vida, fora da escola, na universidade, que também é um tipo de escola, e as consequências prejudiciais do bullying, né, dentro desses ambientes, o que é muito interessante, a gente vê isso claramente no filme. E a gente vai falar do trio maravilha, aquele trio que é motivo de inveja, de cobiça de todos em Mean Girls e que faz com que a Candy queira passar 80% do tempo dela falando sobre a Regina George e as Plastics, que são as Plastics. Elas têm o seu próprio conjunto de regras, então existe lá um conjunto de regras que a gente, para quem já assistiu o filme, para você que não assistiu mais, quando terminar de ouvir esse episódio vai assistir, você vai ver que tem regras para fazer parte das Plastics. E as Plastics, ela é formada originalmente nesse grupo pela Regina George, pela Gretchen e pela Karen. E elas têm o seu próprio código de conduta, de regime interno, que é bem rígido e que eles aplicam dentro do grupo, né? E com um deles é as quartas-feiras nós usamos rosa, né? O termo, um dos termos, principalmente em inglês, que foi muito popularizado, que sim, das coisas, como eu falei, aqui no Brasil, né, na adaptação feita para o contexto brasileiro, a Gretchen, né, que faz parte do grupo das plásticas, ela fala no Brasil, né, o barro. Mas já nos Estados Unidos, ela usa outra palavra, né? Como foi feita uma adaptação, então no Brasil foi utilizada a palavra barro, e nos Estados Unidos ela utilizou a palavra buscar. E aí há essa diferença em que no Brasil você vai ouvir a Regina George falando: não tente fazer o barro acontecer, ou pare de fazer, ou pare de tentar fazer o barro acontecer. Já nos Estados Unidos, o que ela fala é: pare de fazer, buscar acontecer, o que não faria muito sentido assim no contexto brasileiro, né? Mas é muito interessante só essa questão de adaptação, né? E vamos falar, né? Vamos considerar que não tente fazer o barro acontecer é muito mais icônico, não é mesmo, minha gente? Gretchen, uma das melhores personagens do filme, obviamente, né? Outra coisa relacionada é que o filme ele promove a importância da
autoaceitação, né? Principalmente pela parte da Candy, que é interpretado pela Lindsay Lohan, em que ela vai aprender o valor de permanecer fiel a si mesma e não sucumbir às pressões de se adaptar. Porque o que a gente vê, como a gente vê, ela nunca esteve dentro daquele contexto, ela nunca frequentou uma escola, é a primeira vez que ela está indo, e ela está indo para a escola justamente naquela fase, que é a fase terrível, que é a fase da adolescência, em que os hormônios estão à flor da pele, que basicamente a escola é um inferno na Terra, que é quando ela entra, e ela acaba deixando de lado as pessoas que realmente gostam dela, os amigos dela, e trocando pelas plásticas, até que ela se revolta, né, como a gente vê no filme. Mas aí a gente vê esse processo de redenção, né? Quando ela aprende o valor de permanecer fiel às pessoas que gostam dela e que ela realmente gosta. E isso vai sendo desenvolvido no filme, né? Uma das coisas, e a gente vê a complexidade, né, desse filme. Esse filme não é nada básico, né? E aí tem outra coisa que ficou icônica, inclusive, né? Para muitos que não estão sabendo, mas os Arianators, os fãs de Ariana Grande já perceberam que existe um clipe de Ariana Grande que basicamente gira em torno do Meninas Malvadas, que é, se eu não me engano, o Thank You Next, e que lá no Thank You Next, a gente, se for esse, se não for, é outra música, tá, minha gente? Aí vocês veem, a gente vê a presença de um dos elementos mais icônicos do filme, que é o Burning Book. Né, eu acho que no Brasil foi traduzido como o livro do arraso, o caderno do arraso, uma coisa assim, não lembro muito bem. Mas o Burning Book a gente vê. E esse Burning Book, ele é um livro criado pelas plásticas, onde elas escrevem comentários maldosos sobre outros alunos. Era basicamente, né, a gente vendo, elas pegam fotos e escrevem coisas horrorosas sobre outros alunos. O que seria o Burning Book dessa época? Seria hoje o grupão do WhatsApp, né, minha gente? Aquele grupo que a gente faz só com os nossos amigos, em que a gente vai falar mal de Deus e o mundo. E não adianta falar porque eu sei, você também sabe que você tem um grupinho aí com seus amigos que você fala mal de todo mundo. Nem vem negar, tá? Gay doida. Outra coisa que ficou icônica foi aquele número musical que acontece no filme, que é onde elas dançam e cantam uma música de Natal icônica, principalmente nos Estados Unidos. Ela não é tão divulgada aqui no Brasil, a gente conhece mais ela por causa do filme mesmo, que é o Jingle Bell Rock. De fato, não tem como falar de Meninas Malvadas, de Mean Girls, sem falar de Jingle Bell Rock, sem falar da performance delas dançando essa música, né? Essa música tornou-se basicamente um sinônimo do filme, em que a gente ouve a música automaticamente já vem o filme na cabeça. A icônica cena de dança apresentada pelas plásticas durante o show de talentos de inverno da escola se tornou assim um dos momentos favoritos dos fãs, né, no mundo inteiro relacionado ao filme, né? Esse é um dos momentos mais icônicos. O filme também inspirou uma adaptação musical para Broadway. Sim, meus queridos, caso você não saiba, Meninas Malvadas, ela fez tanto sucesso, tanto que teve o Meninas Malvadas 2, que a gente finge que não existe, porque é uma merda, é um lixo, então nem vá atrás. Assista apenas Meninas Malvadas 1, que é o original, né, com Lindsay Lohan. Porque o 2, pelo amor de Deus, mas no ano de 2018 estreou na Broadway a versão de Meninas Malvadas para um musical, né? A versão de Meninas Malvadas para o teatro, que foi um sucesso instantâneo. Inclusive, essa nova versão de Meninas Malvadas do teatro é o que inspirou a criação do novo filme, porque sim, meus queridos e minhas queridas, muito em breve teremos um filme novo de Meninas Malvadas. Na verdade é como se fosse um reboot, né? Não é uma continuação nem nada, é como se fosse uma nova versão e baseado na história contada na Broadway, né? Nos palcos, no musical, o que vai ser bem interessante. Creio que ele saia daqui para 2024 ou 2025, a gente já está com ele ali nas mãos. O filme também aborda questões de imagens corporais e padrões de beleza. Isso é uma coisa que a gente vê durante, né, abordado ali durante os minutos de tela, né? Meninas Malvadas se tornou um marco cultural para a geração de milênios, ou seja, para aquelas pessoas que cresceram nos anos 2000, como eu, né, minha gente? Eu fui criança ali nos anos 90, mas eu cresci nos anos 2000, então eu peguei justo essa fase, né? Muitas pessoas que cresceram nos anos 2000 podem citar o filme e compreender seu impacto na cultura, que é o que faz, realmente, né, se tornou icônico para as pessoas da minha idade. O filme ele retrata os horrores das fofocas do ensino médio. Rumores e fofocas desempenham um papel significativo na trama, mostrando os efeitos prejudiciais que podem ter
sobre os indivíduos, que basicamente é a porcaria do bullying, né, minha gente? Aquelas pessoas recalcadas que ficam falando mal das outras, coisa que todo mundo já fez, mas umas pessoas ultrapassam isso e fazem isso de forma monstruosa. Isso é, e essas consequências, né, dessas fofocas, principalmente dessas mentiras, podem ser vistas no Meninas Malvadas. A escrita nítida e cômica de Tina Fey brilha no filme, né? Ela usa humor para isso, né? O que é muito interessante. Então ela é muito sarcástica, ela inclusive colocou questões sobre a vida dela mesmo, citando até mesmo coisas, fatos que aconteceram com ela e com a mãe dela no filme. O filme enfatiza a importância das amizades femininas, né? Como elas são complexas também. O filme apresenta momentos icônicos também, relacionados ao mundo da moda, né? O guarda-roupa, ou seja, a forma como as plásticas elas se vestiam, principalmente a Regina George, tornou-se icônico ao ponto de muitas pessoas até hoje se vestirem igual ou até mesmo se basearem nela, né? Todos os anos a gente vê aí, principalmente no Halloween, no Carnaval, muitas pessoas vestidas como Regina George, afinal de contas ela é a mais de todas, né? O Meninas Malvadas gerou vários memes e continua gerando, né? As citações e cenas memoráveis do filme foram transformadas em memes que continuam a circular pela internet mesmo quase 20 anos depois, né? A gente já pode dizer que são 20 anos, afinal de contas, foi em 2004, né? Mas as filmagens foram em 2003, então já são 20 anos da existência. Jonathan Bennett desempenhando o papel de Aaron Summers, ou seja, o interesse amoroso da Candy, né? No filme, é, ele era ex-namorado de Regina George, caso você não soubesse, né? Por isso que existe aquelas questões entre a Regina e a Candy, né? Principalmente ela quer que ela fique próxima porque ela vê a aproximação dos dois, né? Da Candy e do Aaron. E aí ela fica com ciúmes e ela quer que a Candy perto para que ela possa controlar. O que é muito interessante. Então, se você não sabia, a Candy, não a Candy, mas a Regina e o Aaron foram namorados antes da Candy se interessar por ele, né? E obviamente o filme ele zomba dos estereótipos do ensino médio, principalmente lá nos Estados Unidos, satirizando, mas a gente pode emular aquilo ali, transformar também, transferir na verdade para questões do Brasil, né? As garotas malvadas elas satirizam os vários grupos e estereótipos que existem nas escolas secundárias, principalmente dos Estados Unidos. O filme tem um forte culto de seguidores até hoje, né? Tem uma base de fãs gigantesco, milhões e milhões de pessoas, e principalmente no Brasil. O Brasil é uma das bases de fãs mais dedicadas aos meninos malvados, né? A gente vê isso hoje. Até mesmo eu estou aqui criando produtos, né? Sobre isso, né? Criando conteúdo sobre as plásticas, né? As plásticas, que é o grupinho, elas foram denominadas elas dominam, na verdade, os corredores da escola, né? São elas que dizem quem ou o que é importante na escola. Elas são as pessoas mais influentes, e o que é maravilhoso de ver, principalmente no filme, né? A dinâmica dela. E aí, caso você não saiba, também o filme mostra as pressões enfrentadas pelos adolescentes, destaca as expectativas colocadas nas meninas para que elas se adaptem aos padrões específicos de beleza da época, né, que se tornem grandes, assim, fiquem tão populares quanto a Regina George. Por isso que todos na escola, entre meninos e meninas, querem fazer parte das plásticas. O filme também revela as consequências da traição nas amizades, né? A lealdade e a confiança entre os personagens são testados ao longo de todo o filme, gerando confrontos dramáticos que a gente pode ver. A inteligência e humor de Tina Fey, que foi quem fez, né, quem criou o roteiro, é muito destacado, e suas frases inteligentes fazem com que, ou fizeram com que, as Meninas Malvadas se tornassem uma obra-prima da comédia e fossem exploradas até hoje. O filme explora também o conceito de redenção. Personagens como o da Gretchen e da Regina têm a oportunidade de redenção e crescimento durante toda a história. A gente vai vendo isso, né? Elas crescerem, elas se desenvolverem, elas terem essa redenção no final, já que elas duas são as duas mais malvadas, né, do grupo das plásticas. Garotos Malvados aborda a dinâmica de popularidade, que é uma coisa que é muito frequente, e até hoje é frequente nas produções americanas, mas era mais frequente ainda ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000.
né? Essa abordagem da dinâmica da popularidade, ela investiga as complexidades de alcançar e manter a popularidade dentro da hierarquia social do ensino médio, como o que as pessoas têm que fazer, né? Os sacrifícios que têm que ser feitos, inclusive trair os próprios amigos, né? Dar as costas aos próprios amigos, que é o que a Candy faz em determinado momento. O filme gerou uma infinidade de citações memoráveis, como a gente já citou antes, né? Outras frases muito importantes do filme são como você não pode sentar conosco, ela nem vai aqui, coisas do tipo, né? Tornando-se parte da cultura pop, né? São frases muito específicas que provavelmente só quem conhece mesmo a fundo, igual a Mariah Carey. Outro fato muito curioso, caso você não saiba, é que uma das pessoas mais, assim, que são mais fãs do Mean Girls é a Mariah Carey. Ela é obcecada pelo filme, ela sabe passagens e falas de cor do filme. É muito interessante. Existem vídeos na internet em que ela cita o filme várias vezes. Inclusive existe uma dinâmica, um vídeo, né, em que a Mariah Carey, na época em que ela participava do American Idol com a Nicki Minaj, ela faz citações do filme para Nicki Minaj. É muito interessante isso. Depois procura um vídeo aí na internet, vocês vão até poder ver isso. Então, para você poder ver como as Meninas Malvadas foram tão assim significativas, né? Pessoas famosas de verdade adoram o filme. O filme também trabalha muitas questões relacionadas aos segredos, né, que vão sendo revelados durante as horas de filme, né? Um dos segredos que afeta mais assim, o desenvolvimento da trama são das barras de cereal que, na verdade, que não são barras de cereal para emagrecimento, que a Candy dá para Regina, mas sim barras que são utilizadas para se ganhar peso. E aí quando ela descobre isso, né, a Regina descobre isso, a gente tem uma virada no filme muito interessante, né? O filme mantém os espectadores envolvidos com suas reviravoltas, que são várias durante todo o filme. O filme mostra as lutas pelo poder entre os adolescentes, né? A batalha pelo domínio e pela posição social no ensino médio reflete a natureza competitiva da adolescência. O filme também expõe os efeitos prejudiciais das fofocas e dos boatos, como eu já disse antes. Ele destaca como rumores prejudiciais podem se espalhar e arruinar reputações dentro de uma comunidade unida. Meninas Malvadas se tornou uma fonte de inspiração para fantasias, principalmente no Halloween, né, lá nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil. As roupas e personagens icônicos das plásticas foram recriadas e ainda são recriadas inúmeras vezes durante a temporada de Halloween, todos os anos e na verdade no decorrer do ano, né, já que no Brasil nós temos o Carnaval. Garotas Malvadas, ou Mean Girls, está repleto de diálogos inteligentes e memoráveis que a gente pode perceber, né, durante todo o filme, né? O roteiro do filme é repleto de trocas perspicazes e brincadeiras humorísticas entre os personagens, né? Tem muito sarcasmo no filme. O filme é maravilhoso, minha gente. O filme explora também o conceito de ódio de garota contra garota, né? Aquelas questões das meninas malvadas abordando umas às outras, né? O filme aborda a questão das meninas que se destroem por causa de poder social, né? Que se destroem, que inventam mentiras e coisas do tipo para ganhar poder, né? Como eu disse, o filme ele foi tão icônico, ele fez tanto sucesso que em 2011 foi lançado a bomba atômica, a bomba de Chernobyl, o desastre que foi Mean Girls 2, que não vale a pena nem mesmo ser assistido. Não assista, é uma porcaria, não vale de nada. Só vale a pena você saber que existe uma tentativa de continuação, mas foi uma bosta. Mean Girls foi elogiado por seu retrato preciso da vida escolar na época. Muitos espectadores se identificaram com as experiências e desafios enfrentados pelos personagens, fazendo com que o filme ressoasse em um nível pessoal. Por isso que muitos adultos também adoram o filme, né? Afinal de contas, quem não teve um filho da puta enchendo o saco na época da escola e não tem até hoje? A trilha sonora do filme também apresenta uma mistura de canções populares do início dos anos 2000. A música ajuda a captar o espírito da época e contribui para o ambiente geral do filme, o que é muito interessante. O filme também confronta o conceito de autoestima vinculado à validação externa, né? Validação por outras pessoas, né? Incentiva os espectadores a encontrar valor em si mesmo em vez de buscar a aprovação de outras pessoas.
Então é isso, minha gente. Meninas Malvadas é icônico, sempre vai ser icônico. Não tem nenhuma gay que tenha nascido aí, que estivesse viva, independente de sua idade, ali no início dos anos 2000, principalmente 2004, que não tenha sido influenciado por Meninas Malvadas e não tenha vestido rosa em algum momento, que não seja malvada igual a Regina George, que não tenha a Regina George como um ícone, né? Afinal de contas, ela é a melhor das melhores. Outro fato muito interessante, caso você não saiba, é que Meninas Malvadas foi lançada originalmente nos Estados Unidos no dia 30 de abril de 2004. Meninas Malvadas foi e sempre será um ícone da cultura pop e adolescente, né? Nós sempre vamos ouvir falar, a gente vai estar velhinho, vai ficar cura com os dentes caindo. Ah, meu Jesus. Pagando os boy. Ai, e a gente ainda vai continuar ouvindo falar de Mean Girls porque é um filme icônico, um filme eterno. Então, para você que ama Mean Girls e que não sabia de todas essas curiosidades, ou até mesmo para você que já sabia de todas essas curiosidades e que você fingiu que não sabia, para ficar até aqui o final, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou em qualquer plataforma que você use para escutar podcast. Compartilha esse episódio com seus amigos, nas suas histórias, no seu Instagram, no seu TikTok, na lua, onde quer que você manda pro inimigo. Sei lá, minha gente, faz tudo, me ajuda a poder monetizar essa bagaceira pra eu poder desistir de odontologia, de sair daquele inferno, daquela faculdade. Não aguento arrancar dente podre e tapar buraco de cárie. Ah, meu Jesus. Mas eu só posso fazer isso se vocês me ajudarem. Aproveita que você já tá por aqui e vai ouvir os outros episódios que já tem disponível. Aqui a gente tem desde episódio assim, meu filho, banho de sangue, episódio em que eu falo de casos reais, assassinatos, eu falo sobre a história do Jeffrey Dahmer, do massacre que aconteceu no McDonald's. Eu não sei se você ficou sabendo, mas aconteceu um massacre no McDonald's. Tem episódio aqui onde eu falo sobre o massacre no McDonald's e outras coisas. Tem coisas sobre High School Musical, sobre a Disney, sobre as visões da Raven, sobre Hannah Montana. Então o que não falta aqui é conteúdo de qualidade, conteúdo grátis para você. Então se inscreve, deixa, nem seleciona, classifica a gente com 5 estrelas, minha gente, me ajuda, não te custa nada. Tu só aperta aí um botãozinho, tu classifica a gente com 5 estrelas, ajudando com que a palavra do preto e azul seja divulgada por aí. Deixa sugestões de que tipo de episódio você quer que eu fale. Fale mais sobre Mean Girls, fale mais, sei lá, sobre Lindsay Lohan, que além de ter ficado muito famosa por causa de Mean Girls, também ficou meio doida e teve um breakout depois, né, anos depois, o envolvimento com drogas e coisa e tal. Então aproveita, vai curtir os outros episódios que já estão disponíveis, compartilha esse episódio com os amantes e pessoas que você sabe que gostam de Mean Girls e até mesmo com pessoas que você sabe que odeia Mean Girls. E se você não conhece Mean Girls, vai assistir depois de terminar esse episódio e a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!